Namaskaram, quanto tempo! Quase 2 anos depois de ter ido para o ashram, né? O que será que mudou? Para te contar isso, eu preciso te contar uma questão antes ashram, durante ashram e depois, que é esse momento presente que a gente está conversando aqui, né? Então, antes do ashram, muitos anos antes, eu já tinha começado esse processo de entender que a realidade interna, ou seja, essa realidade psicológica, ela não condiz o tempo inteiro com a realidade existencial, aquilo que é. E isso estava me gerando uma grande agonia, porque eu não sabia o que fazer com isso. Eu já tinha compreendido, mas eu não sabia como equalizar o que está dentro com o que está fora. Mas o desejo para resolver essa questão estava latente aqui, estava pulsante, latente não, estava pulsante aqui dentro de mim. Então resolvi ir para o ashram e desfiz redes sociais e tudo. E enquanto estava no ashram, muitas experiências foram acontecendo. E através delas, eu fui ficando tão incomodado, porque no ashram tudo é muito... as relações internas que a gente tem, as emoções e os pensamentos, eles ficam muito exacerbados. Principalmente porque o ashram, ao contrário do que algumas pessoas com as quais eu conversei pensam, não é um lugar assim calminho para você ficar em paz, não é? Não tem nada a ver com isso. É um lugar onde tudo fica muito intenso. E eu acredito, né, pela história que eu vivi, que eu estou meio que narrando aqui em partes, eu precisava de uma certa intensidade, de uma lupa nessas situações, nesses incômodos, para que eles ficassem tão grandes que me energizassem de uma forma para que eu pudesse tomar uma atitude e assim poder equalizar esse mundo interno com o mundo externo. Mas para que a gente faça isso, a gente não usa só esse reflexo do mundo externo, que isso é óbvio. Você reclama, você fica angustiado, você fica chateado, você guarda rancor, raiva, aquela coisa toda do mundo externo. Mas para equalizar, você precisa primeiro entender que mundo você vive, cara. Dentro de você, quem é você? E teve uma das experiências lá, que eu vou contar em outro momento, que finalmente compreendi esse quem sou eu, sabe? E é fundamental, assim. Dá pra perceber no olhar das pessoas quando elas já perceberam quem elas são. Porque não tem diferença, sabe? Quem eu sou com quem você é a mesma coisa. Mas esse é assunto para outro vídeo. Tá. Então, tive esse momento super intenso e eu percebi que estava errado. A ordem de valores com a qual eu cheguei no ashram, ela estava disfuncional para mim, no meu mundo interno. Então eu comecei a reorganizar isso e colocar cada valor no seu lugar. A partir daí ficou relativamente mais simples poder equalizar esse sistema. A grande dificuldade vem na questão chamada integridade, que nesse contexto que eu estou te contando é aquele onde você tem o seu set de valores e você tem que ser íntegro com você a partir de agora. Então você tem que viver a partir disso. Porque toda vez, você vai perceber se você já passou por isso ou está passando, toda vez que você é desleal consigo mesmo, que você não é íntegro, inteiro consigo mesmo, as coisas desandam. E no fundinho assim da cabeça, você sabe que está errado, mas continua por alguma razão, por alguma crença, por algum medo. Está passando helicóptero. Então, uma das coisas que me fez refletir bastante durante o ashram e trouxe muita mudança na minha vida foi essa questão de perceber o mundo interno, equalizar isso com o externo e ficar íntegro para que essa equalização permaneça, para que você continue sendo você. Esse foi o grande desafio e foi a grande descoberta. Descobrir qual é esse meu mundo interno e como conseguir cada vez mais energia para ser íntegro a esse mundo interno. E a partir daí, meus queridos, já faz, depois desses quase 2 anos,
as relações, as situações, as pessoas, elas passaram a ser espelhos ou indicadores de que algo está funcionando bem, de que estou sendo íntegro, ou de que algo não está sendo legal. E é claro que com o passar da idade, a gente tem mais vocabulário situacional, né? A gente tem mais experiência de vida. E a partir daí você já entende por onde aquele caminho vai dar, sabe? E aí fica um pouco mais legal o processo. Que você já vê e não se apega tanto ao resultado daquilo, ou aos seus próprios desejos, ou aos seus próprios medos. E passa então a ser mais proativo, mais decidido. É um barato quando a gente encontra pessoas assim, sabe? No sentido de que eu tô aqui num parque e vez ou outra converso com pessoas desconhecidas que aparecem por aqui, né? A gente troca uma ideia. E é legal ver nesses encontros aleatórios o que é que me encontrou, entende? Que aspecto meu foi refletido de uma forma meio aleatória, que a gente sabe que não é nada é aleatório, né? Então que aspecto meu foi refletido? Que a partir daí algo é revelado para mim. E nesse momento fora do ashram, que inclusive eu tô com muita vontade de voltar para lá, porque tem programas e alguns trabalhos voluntários que eu fiquei com vontade de fazer quando eu fui e não deu tempo, porque o tempo do visto era só de 3 meses. E também porque cansa, é tão intenso que não, deixa eu voltar um pouquinho pra casa. E eu não fiquei em casa, né? Eu fiquei viajando e enfim. Tá, então foi isso que aconteceu durante o ashram e nesse processo de viver fora dele. A busca continua, só que dessa vez não é mais virada para fora, é virada para dentro. E aquilo que eu encontro fora nada mais é do que um sinalizador, uma bandeira. Red flag, não é por aqui, entende? E a vida acaba ficando um pouco mais leve quando você toma essa rédea e essa noção de si mesmo. O que mais tem quando conversa por aí são pessoas que reclamam da sua situação de vida. O trabalho que é ruim, a família, as relações que não estão legais. E aí? O que você vai fazer a respeito disso? Porque talvez você já tenha passado tempo demais vivendo isso, e por ter passado tanto tempo você aceitou que isso é o que é. Mas na verdade isso não é o que é, isso é o que você está sendo agora. E você pode mudar completamente. Mas eu não consigo mudar, isso é muito difícil. É só você pensar assim, ó. Tem uma profissão no mundo chamada de atores e atrizes. Alguns atores, alguns não todos, né? Os atores e as atrizes, eles têm um personagem. E através desse personagem eles vão viver, vão experienciar a história daquela estrutura psicológica, emocional. E quando eles experienciam isso, se eles não tomarem cuidado, eles entram tão fundo no personagem que eles acreditam que são o personagem. Então eles têm que fazer esse trabalho de volta. Então eles têm que voltar a ser eles mesmos, que na verdade é outro personagem que foi criado porque eles são filhos de alguém, viveram histórias, lá. E aí você vai fazendo esse caminho de volta. Então eu observo o personagem, depois eu observo o observador do personagem, e aí vai. Esse é o trabalho. Essa é a vida depois do ashram. Pra mim, é assim que eu estou vivenciando esse corpo e as sensações e as situações na qual eu me meto. Espero que você esteja bem. Eu vou gravar mais vídeos aqui falando dessa experiência, principalmente do programa que eu fiz, o Bhava Spandana, e de outras coisas também que vão surgindo, sabe? Porque são muitos encontros aleatórios com pessoas aleatórias e a gente percebe que alguma coisa que eu peguei no ashram pra mim também poderia
servir para essa outra pessoa. E falar aqui no YouTube é uma maneira de desenvolver isso, né? Talvez passar o Dharma para frente, viver o Dharma, quem sabe? Não sei, não sabemos ainda o futuro, mas eu sei que isso está alinhado com o que está dentro. Isso está alinhado com o que está dentro. Tá tudo certo. Namaskaram.